Tô imitando aí o Gustavo agora aí. Aceitei. Tem passagem leque no meio. Basílio e Passagem Benzema. leque no meio. Eu não tenho mais nada, né? Tenho muito pouco. Eu passo máquina 1 agora, pra deixar alguma coisa pra ficar no nível da barba. Eu vou fazer que nem o da Alessandro agora, fazer um implante capilar e ficar Bah, ele cabeludo. botou muito cabelo ali, né? Tá até demais, né? Tá muito não sei de estranho. onde é que ele tirou das costas aquele cabelo. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para um bate-papo, uma resenha de torcedores. E hoje, para variar, como tem sido nos últimos episódios, eu tô sozinho de novo. Eu sou o Gustavo, gremista, e comigo hoje estão os colorados Raulito, o colorado Doda, do Resiliência Colorada, né, o nosso canal com o irmão, que a gente... enfim, tem enfatizado aqui, o colorado Marcos e o colorado Alexandre, o Juca. Bom, dessa vez vamos começar falando de Grêmio, porque da outra vez a gente começou falando de Inter, porque o Inter tinha mais fatos novos aí nas últimas rodadas. No caso do Grêmio, nessa última rodada, o Grêmio entrou no G4, pelo menos como disse o Renato, até domingo o Grêmio permanece no G4, e eu ia começar perguntando para gremistas, né? Já tinha preparado mais ou menos isso. Quem deve ser o goleiro titular do Grêmio, afinal, né? Porque o Gabriel Grando, para mim, alguns gremistas hoje tentaram passar o pano ou tentaram justificar algo que de repente eu não vi. O Gabriel Grando, para mim, foi displicente naquele gol do São Paulo. A bola entrou devagar, ele não atacou a bola, ele estava mal posicionado. Estava mal posicionado, então isso explica também, né, tem que se ligar, tem que estar atento. Um gol bobo de desatenção, o Grêmio ganhou o jogo, mas não precisava ter imposto aquele, digamos assim, aquele susto à torcida em plena arena, né? É lamentável. Vocês assistiram o jogo, o que acharam? Pra mim, o Grêmio tá embalado mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas rodadas. É claro que quando enfrentar clubes mais maiores, não sei como é que vai ser encarar o Palmeiras no retorno, né? Espero que não seja um vexame igual foi nesse primeiro turno, mas acredito que encarando equipes que estejam no mesmo nível ou que estejam, digamos assim, um pouco abaixo do Grêmio, acho que o São Paulo está fazendo, o Dorival Júnior está fazendo um trabalho bom lá, né? Sim. E vinha de uma sequência de invencibilidade aí de, se não me engano, 7 ou 8 jogos, não tenho certeza. E aí essa sequência foi interrompida aí com essa vitória do Grêmio. Mas Foi contra o Sport, no Brasileirão sim, mas foi contra o Sport no meio da semana que ele perdeu a invencibilidade. Contra o Sport na Copa do Brasil? Isso, tomou 3-1 em casa. 3-1. Tomou 3-1 em casa, mas passou nos pênaltis. Isso, passou nos pênaltis. Então eu tava acompanhando... Foi o Inter ao revés. Pois é. Eu tenho a impressão que o Grêmio, encarando times que estão no mesmo nível ou com, digamos assim, um pouco abaixo, o São Paulo está um pouco abaixo em razão do elenco, se for comparar os elencos, mas a campanha do São Paulo não é ruim, né? Então... Não. Eu vou passar a palavra para o Alexandre fazer a avaliação dele com relação a isso que eu falei, com relação ao Grêmio, o que ele está vendo, né? E aí, Alexandre? E aí, Gustavo? Boa noite, galera. Beleza? Olha só, o que eu tenho visto, que eu ia falar agora em relação ao Grêmio, Gustavo, concordo com o que tu falasse e vou mais além. O Renato tá buscando alternativas. Em primeiro lugar, tem jogadores já daqueles 11 iniciais do Grêmio, né? Aqueles 11 do Grenal, que começam já a não performar. O Vina é um exemplo, e o Renato
que eu considero um bom treinador, está descobrindo alternativas. Esse é um ponto positivo que está fazendo com que o Grêmio se reinvente, tanto em alternativas de jogadores como de esquema também. E uma outra coisa que é um ponto importantíssimo, Gustavo, o Grêmio corre no segundo tempo. Faz o gol no final do segundo tempo, ou seja, está correndo, ao contrário do Inter que sucumbe, morre no segundo tempo. Então, isso é um ponto positivo, né? Correr até os 90, 100 minutos hoje é essencial no futebol. Então eu vejo o Grêmio bem, né? Com certeza vai passar longe do rebaixamento, deve buscar uma das vagas das Copas aí, mas eu penso que nesse programa aqui hoje nós temos que eleger já, escolher quem é que vai ser o vice-campeão brasileiro, porque o Palmeiras está sobrando, vai ser campeão, não tenham dúvida vocês. É o campeão brasileiro sobrando. Agora, o vice-campeão brasileiro até pode ser o Grêmio. Olha, eu acho que dessa vez vai ser mais fácil ainda pro Palmeiras, porque tu olha o jogo do Palmeiras, tu fica olhando assim, ó, vai ser o gol. Sabe quando tá? Não, daqui a pouquinho sai. Vai tomar um gol ali. Tá sobrando, Doda. É demais, tá é muita tranquilidade, né? Eu vi Grêmio 2, São Paulo 0, porque eu tava na rua com meu irmão e olhei ali, tá dando um probleminha. Vamos começar a ver. Aí o pé frio, né? Pé frio aqui, consegui ver 2 gols do Grêmio. O segundo tempo do Grêmio, o Grêmio só se defendeu, foi o que eu vi, mas se defendeu muito bem. Se defendeu muito bem. Mais uma vez, né, cara, olha, eu brinquei com um amigo meu gremista, meu compadre. Eu acho que é uma das brigas mais acirradas, assim, ó. Kahneman e Jeromel, quem seria o maior da história, ou o maior zagueiro entre os dois? Que, cara, o Kahneman, eu tenho que dar muito braço a torcer, tirar o chapéu. Que jogador, cara. Esse cara, pra mim, não tem. Não existe bola perdida pra esse cara. Óbvio, o Jeromel tem a técnica, a qualidade, beleza. Mas eu acho que o Kahneman, pra mim, é muito mais a cara do Grêmio. Eu acho que é a cara do Grêmio. Não existe bola perdida. Chegando e o cara não tomou amarelo, né? Que loucura, né? Primeiro ele não tomou amarelo. Tu sabe que o juiz não é qualquer juiz que dá amarelo para ele. Sim, não é. Ele se impõe muito. Claro que ele toma amarelo, toma um vermelho quando é uma falta assim muito grotesca, sim, muito sintosa, tosca, aí tem que dar. Mas sobre o que o Gustavo falou aí, ó, na minha opinião, eu já tinha falado isso aqui no programa, o Adriel é muito superior ao Grando. Eu ia falar isso também. Muito superior ao Grando, é mais goleiro. Aquela bola ali, tipo, lembra o Keylor, né? Que é defensável, dá pra buscar, mas parece que, não deu, parece que desiste antes, sabe? Aquela bola o goleiro tem que sair. Tem que sair abafando o cara. Da onde o Caleri escorou, cabeceou? Não, essa bola não pode entrar. Não, claro. Não é a primeira vez, a gente já viu outros gols assim, mas não pode. Isso não pode acontecer. O Adriel acho que iria abafar aquela bola ali. O Adriel não ia deixar o cara cabecear aquela bola ali. Mas aí tem aquela coisa também, né? Com 3 zagueiros, né? Com 3 zagueiros o cara conseguia ainda ali. Foi o momento que os 3 zagueiros estavam mal postados. Vai acontecer. Isso acontece. Mas o Renato conseguiu reinventar o Grêmio sem nenhuma contratação. Teve, né, no início do ano, mas dentro desse próprio plantel. Descobriu, com 3 zagueiros tá dando uma solidez maior pra defesa. Cara, o Bitelo tá jogando bem de novo. Teve um momento, uma pequena queda, assim. Acho que depois que acabou o Gauchão, início Brasileirão, achou uma posição pro cara. Eu vi muito gremista falar mal do Bitelo. Olha, na boa, tirando Palmeiras, Flamengo ali, talvez o Galo, ele é titular em qualquer time do país. Tranquilo. Eu acho que joga muita bola esse Bitelo. Aí, a gente tinha que ver nas redes sociais botando na mesma frase com o Maurício, do Inter. Mas pelo amor de Deus, né? Não faz isso. Não judia. Joga muito mais o Bitelo que o Maurício. Não, é umas coisas que a gente vê assim que... outro patamar de jogador. Outro. A gente teve um... Aí, do episódio passado até aqui, a gente teve os Jogos da Copa do Brasil, que a gente vai comentar também, né? Mas assim, o que eu tenho visto é que esse sistema mesmo que o Renato montou,
aproveitando toda a estrutura que tinha, porque ele reclamou no início do Brasileiro, as primeiras rodadas, que estava faltando, precisava, e ainda precisa, eu acho que ainda precisa de reforços, mas ele, enquanto esses reforços não vêm, ele conseguiu, digamos assim, encaixar um esquema que está favorecendo a obtenção do resultado. No jogo contra o Cruzeiro, eu acho que o Grêmio demonstrou até. Eu assisti aquele jogo muito seguro. Né? Eu acho que o Grêmio jogou bem dentro daquele esquema. Não foi só para obtenção do resultado. O Grêmio foi para cima, digamos assim. Claro que entregou a bola para o Cruzeiro propor o jogo. E funcionou. Funcionou bastante. O Cruzeiro é impressionante. O que me chamou a atenção no Cruzeiro é a intensidade. Eles não param. Eles não param de correr até o final. Eu pensei assim, no segundo tempo eles vão cansar. Não, eles não cansam. Os caras não cansam. Eles jogam muito na intensidade. Já tinha visto essa intensidade no primeiro confronto, aí agora no primeiro turno do Brasileiro, né? Foi no Independente, né? No Independência. Então ali mostrou que o Cruzeiro realmente, eles não têm um time muito bom, mas eles têm um preparo físico bom, jogam muito na intensidade, né, na pressão. Mas o Raul estava iniciando a fala. Eu vou passar a palavra para o Raul antes de passar para o Marcos. Raulito. Não, olha só, num dos últimos programas, tá, do nosso Corneta, o ano passado, o Dodô e o Juca não estavam, né? Só estava eu, tu, o Marcos e o Pedro, se eu não me engano, tá? E o que eu falei? Eu falei que o Grêmio, quando voltaria, o Grêmio montaria um time digno, né, de fazer um belo campeonato brasileiro. Aí, debochadamente, o que o Pedro diz? Já pintou o campeão brasileiro antecipadamente. Eu não disse que seria um campeão brasileiro. Mas, aonde o Grêmio está na 9ª rodada? Aonde o Grêmio se colocou fazendo um time de futebol, não com craques. Ele tem lá um craque, que é o Soares, sem sombra de dúvida, certo? Mas aí ele tem um zagueiro que está no departamento médico, mas que só o espírito dele já encarna todo mundo que está jogando, que é o Jeromel. O Kahneman, que dão por inválido, está jogando, está matando até a sombra. Tá? O goleiro, tá? Tanto o Adriel como o Gabriel Grando, qualquer um deles serve no lugar do Kehler. Tá? Aliás, até um Cone, se botar lá, serve no lugar do Kehler. Quando eu disse que o Grêmio voltaria com força máxima, é isso que está acontecendo. O espírito de copeiro, o espírito de querer ser vencedor, sabe? Então, assim, o Grêmio o Grêmio é que cria dificuldades para os adversários. Não sei se vocês já pararam para ver isso, se já conseguiram ver isso. É o Grêmio que os adversários do Grêmio querem. Não. Ontem a gente viu um jogo do Grêmio, um dos melhores jogos que o Grêmio fez na temporada. E jogou com quem? Jogou com o São Paulo, um time grande. Que tem ali grandes talentos, grandes jogadores, né? Tem um baita de um técnico, né? E que soube reconhecer o feito do Grêmio. Então, assim, na 9ª rodada, o Grêmio já é quarto. E outra, né? O Grêmio está sempre oscilando para cima. Né, que já é diferente de nós, isso oscilamos só para baixo. O Grêmio, ora é segundo, ora é terceiro, ora ele é quarto. Se eu não me engano, já é a 2ª rodada que o Grêmio fecha entre o G4 ou batendo com pontuação de G4. Então eu vejo assim, o Grêmio tem tudo para permanecer e fazer uma ótima campanha de um time que está vindo da Série B. Que lembra até um pouco a nossa, né, em 2018, né? Que a gente, no primeiro turno, acho que a gente foi terminando em primeiro lugar no primeiro turno. O Inter foi terceiro em 18. No geral ficou em terceiro, mas acho que o primeiro turno a gente terminou em primeiro ou segundo. Naquele jogo do Paraná. Com o Odair Helman. Sim. É.
Tem algo. Que começaram o campeonato desacreditados. Eu lembro de um Sim. Grenal naquele ano, em março, que na Arena, 3-0 pro Grêmio. E na volta o Inter faz 2. Faz 2-0, eu acho, né, no Beira-Rio. O Nico de pênalti e o D'Alessandro de falta. Que aí, mas aí não, mas era classificatório para Final do Gauchão? final do Gauchão, né? Uhum. E aí deu o Isso. Brasil de Pelotas contra o Grêmio. E na final. Aí eu lembro daquele Grenal que eu saí da arena escutando as entrevistas coletivas e o D'Alessandro falou antes do Odair até, acho que naquela zona mista ali, que ele estava preocupado que a briga do ano seria pro Inter não cair, que se continuasse daquele jeito, começando o Brasileirão, a campanha do Inter seria para não cair. Fez uma campanha melhor do que a do Grêmio, porque o Grêmio terminou em quarto em 2018. Essa questão do goleiro, né, eu acho que é uma coisa que está me chamando a atenção, né? Por que o Adriel não entrou como titular nessa partida? Sabe, eu acho que ele já entrou como titular num time misto, né? Ou num alternativo, digamos assim, contra o Atlético Paranaense. Deveria ter entrado como titular contra o Cruzeiro. Embora a gente não tenha sofrido gol. Mas deveria ter entrado já. Eu acho que o Gabriel Grando não é um mau goleiro. Não é um mau goleiro. Só que a displicência dele nesse lance, no último jogo, demonstra, assim, não foi a única, né? Não foi um caso isolado. A gente já viu outros momentos dele, tanto dele quanto do Breno também. E o Adriel, pelo menos por enquanto, ainda não demonstrou essa displicência. Claro, não jogou tanto quanto eles, né? Mas, Marcos, dá aí a tua avaliação com relação ao Grêmio antes de a gente começar a falar do Inter. Eu acho que o Grêmio vem numa tendência e cada vez ganhando mais corpo por causa do Renato e apesar do Renato. Eu acho que o Renato tumultua muito o vestiário do time do Grêmio. Olha, vocês estão falando do goleiro do Grêmio e quem no Brasil não sabe que o melhor goleiro do Grêmio é o Adriel? E por que ele não joga? Porque o Renato não bota. O Renato não quer que ele jogue. Então, eu acho que o Renato sim tem suas valências sobre botar o pé no chão e jogar com 3 zagueiros e tá funcionando, tanto que tem outros times que estão começando a jogar com 3 zagueiros também, se eu não me lembro, o Corinthians estava jogando com 3 zagueiros. Mas o Renato tumultua muito. E isso é vamos dizer assim, vou fazer um elogio o grupo do Grêmio que não deixou se abater por causa das narrativas do próprio técnico. É um grupo maduro que não soube se abater com o que está acontecendo a cada entrevista do técnico, e o técnico acabou botando o pezinho um pouquinho no chão. Então, o Renato tem sim suas qualidades como técnico e tá suprindo isso, porque o Grêmio precisa, mas ele tem que parar de errar na hora que ele vai dar a coletiva e na hora que ele vai escalar, porque quem é que não sabe que o Adriel é melhor? Nós estamos aqui entre 4 colorados, os 4 sabem que o Adriel é melhor que o Grando. Por que ele não joga? Né? Birra do técnico. Eu nunca vi um técnico dizer que nunca vai ganhar nada com o time que tem, e o time que tem está em quarto. Passou na Copa do Brasil, um jogo muito difícil, e o time para ele é insuficiente. A gente olhando, claro que é. A gente sempre quer um time melhor, né? Vai me dizer que quer um time pior, é idiotice. Mas o técnico pegar e falar e explanar isso na mídia, para todo mundo ver, inclusive os torcedores, inclusive os dirigentes, investidores, todo mundo que é relacionado com o Grêmio, vai lá e olha assim, olha, o técnico tá largando o time às traças porque não tem time. Então, o time do Grêmio tá em quarto, tá crescendo,
por causa do Renato e apesar do Renato. Olha, o Marcos, tu tá trazendo uma entrevista coletiva de quê? De quantas rodadas atrás? Ele de fato... Mas ele quanto tempo que se fala do Adriel no titular do Grêmio e a gente tá falando do Adriel, o Adriel não é titular do Grêmio. Então, tu que trouxe o assunto, eu tô falando. O Grêmio tá numa ascendência e tá crescendo por causa do Renato. E apesar do Renato, porque ainda teve sorte de não tomar uns gols feios aí. Tem um goleiro melhor no banco. E ele não bota. É que deu problema, né? Deu problema. E eu acho que não foi só por causa do Renato o problema, né? Acho que deu problema, inclusive, por desobediência do próprio jogador. Acho que ele, depois que terminou o gauchão, ele passou a achar que ele era um pouco maior do que ele de fato é. Ele é um baita goleiro, ele é grande mesmo, né, como goleiro. Mas assim, defendeu o pênalti, nos garantiu na final em razão daquelas defesas que fez, porque o Grêmio foi para um jogo em desvantagem, ganhou do Ipiranga, né, naquele jogo, mas a vitória não era suficiente, levou para os pênaltis, então dependia de um bom goleiro naquele processo ali de disputa de pênalti. Ele demonstrou ser esse bom goleiro, esse grande goleiro que é, só que depois daquele momento ali, ele, ou orientado por alguém, sei lá, de repente até empresário, ou pessoas muito próximas a ele, não necessariamente o empresário, passou a achar que ele era maior que o Grêmio, que ele poderia fazer o que ele queria, sabe? E aí passou a desafiar, de repente, a comissão técnica, diretamente ao Renato, passou a desafiar a diretoria do clube. Aí a diretoria do clube teve que entrar no processo, porque, de fato, o Renato declarou coisas que não deveriam, mas que, por outro lado, ele disse que o problema já não estava mais com ele, estava com a diretoria. Acho que o problema se resolveu. É questão de tempo para ele retornar. Para mim está demorando esse retorno. De repente tem mais alguma outra coisa que a gente não sabe. Então são coisas assim. Eu não acho que o Grandos é um mau goleiro. Não acho que o Breno é um mau goleiro. Acho que os dois podem jogar quando necessário. Acho que o Adriel é o melhor, seria a melhor opção. Acho que o Adriel não cometeria alguns erros que o Grando, por exemplo, está cometendo, né? Mas o Adriel... Tu sabe dizer quais são os erros que o Adriel cometeu em ele querer se achar maior que o Grêmio? Porque, por exemplo, eu olhando, eu não me lembro. Um deles foi dar entrevista sem autorização. Mas ele não falou nada demais. A meu ver, não falou nada demais. Alguns até levantaram questões. Alguns dentro do clube levantaram questões, que ele expôs algumas deficiências do elenco e do sistema defensivo do Grêmio. Enfim, na minha opinião, aquilo que ele colocou ali, expondo algumas deficiências do Grêmio, o torcedor tá vendo, todo mundo tá vendo, acho que não teria problema nenhum. Mas a desobediência dentro de uma organização, que é o clube, isso pesou contra ele. Não foi exatamente o conteúdo da entrevista. Tá em contrato isso. Exatamente. Tá em contrato isso. Ele tá ciente, ele errou. Não uma penalização. Exatamente. Não foi o problema só o que ele disse na entrevista. Foi o fato daquela entrevista ser feita sem autorização, sem a orientação até da comunicação do clube. Porque daí abre parâmetro para outros fazerem a mesma coisa. Aí vira um carnaval. Abre um precedente. Exatamente. Agora eu vou dizer alguma coisa. E aí, assim, o clube tá acima de tudo. Claro. Tem que estar acima de tudo. Só que vai chegar um momento, vai ter que ter um momento que o Renato deu. Agora deu, agora tu é o titular, vamos lá. Porque daqui a pouco, nem o Marcos pontuou. Daqui a pouco um gol de 1-0 do São Paulo e o Grêmio não acha aqueles dois gols ali. A culpa é totalmente do goleiro. Tem um detalhe aí, guris, que vocês não falaram, que talvez seja a essência, a gênese desse problema aí. O Renato tem coisas mal resolvidas do passado com o empresário desse goleiro. Isso aí também é um fator também de todo esse imbróglio aí. Ei, Se especulou, né?
que o Renato estaria boicotando o Adriel porque o Adriel optou por um empresário que não seria o empresário que o Renato indicou, que seria... Do agrado do Renato. O empresário do Renato, eu não sei se ainda é o empresário do Renato, eu confesso que eu não acompanho muito essas coisas de bastidores assim, questões administrativas até, eu não acompanho muito, não dou bola muito para isso, mas assim, eu ouvi de um comentarista de internet, eu nem sei exatamente, não saberia citar o nome dele aqui, mas eu recebi um vídeo em grupo de WhatsApp, no qual esse comentarista, esse suposto comentarista, estaria atribuindo a uma desobediência em termos de orientação para a escolha do empresário. Ele escolheu um empresário que era o mesmo empresário, que é o mesmo empresário do Ferreirinha, né, no qual esse cara já deu problema com a diretoria passada do Grêmio. Do TT também, se não me engano. E do TT também. Do TT também, já deu problema com o TT. O TT acabou nem jogando profissionalmente no Grêmio. E não teria escolhido o empresário do Renato, que é o Gauchinho. Nem sei se ainda é o Gauchinho, o empresário do Renato. Acho que é. Mas seria o Gauchinho a indicação do Renato. Cara, se existe pessoal, isso... vocês não... Eu acho que não estão passando muita coisa aí por cima. É que assim, esse empresário, que é o empresário do Ferreirinha, do TT, e sei lá mais quem, ele levantou o Adriel. O Adriel, ele fala na entrevista, no vídeo que ele fez, porque estavam atribuindo coisas para ele que ele não fez, e coisas demais do que ele fez. Ele pode ter dado a entrevista nem foi ao ar. Então quer dizer que A entrevista foi ao ar. A entrevista foi na Rádio ela Gaúcha. foi gravada. Foi no vídeo dele. Foi gravada, mas Foi gravada. Sim. Oi? Então tá. Então vocês me mostram que eu não vi. Eu vi o vídeo que ele fez. Eu vi na Rádio Grenal e no Rádio Web. Não, eu te passo o link da entrevista. E aí, assim, então quer dizer que cada jogador que dá entrevista, ou cada jogador que vai a um podcast e fala alguma coisa, eles têm que pedir permissão pro clube. Talvez eu esteja errado, e vocês estão certos. Com certeza, não, tranquilo. Só que daí eu paro pra pensar assim, o maior problema é a escolha do empresário. Agora eu vou... Pode ser. Acho... Não tem como a gente ter certeza. Só porque não é o empresário que o Renato quis que ele escolhesse. Mas isso... E daí só por causa disso, ele na cabeça do Renato, ele tá desafiando o Renato. Eu penso particularmente que aí, nesse caso, assim, o jogador deu uma entrevista, não pediu autorização para o clube, né, cometeu um ato de indisciplina. Ok, tá errado. Tá? Agora, a questão do jogador... O jogador tem que ser soberano, ao ter autonomia e independência de escolher o empresário que ele quiser para cuidar os assuntos relativos aos seus contratos e à sua vida profissional. O Renato estava falando que o cara trocou de casa e trocou de carro, que ele estava se achando. Aí então, eu discordo. É baixíssimo de um técnico do tamanho do Renato. O Renato tem que cuidar das coisas do campo que ele sabe fazer muito bem. Quando ele começa a querer se meter em todos os departamentos do clube e na vida profissional dos jogadores, no tocante a empresário principalmente, é quando ele começa a entrar em rota de colisão com o Grêmio. Ele já teve esses problemas também, né? Aí o presidente teve que dar uma luz alta agora nele, porque ele quando ele deu a entrevista pós-jogo lá, né, que ele falou do caso do Adriel, aquilo institucionalmente ficou muito ruim, porque ele fez às vezes de presidente do clube ali, né? Então, eu penso que o jogador ele tem que ter livre-arbítrio para escolher quem vai cuidar da carreira dele. E o Renato não tem relação com esse empresário. Isso aí é notório. Eu acho que talvez aí seja todo o problema isso aí. Né? O fato é que a instituição Grêmio tem que estar acima de tudo e tem que jogar o goleiro que é melhor, que é o Adriel. Daqui um pouco o Renato podia estar tentando até resguardar o próprio Grêmio, porque na história diz que o TT e o Ferreirinha foram influenciados por esse mesmo empresário e quiseram se beneficiar, botar eles em primeiro lugar do que o Grêmio. E esse goleiro... Olha só, não vai esse cara.
Esse goleiro tem um baita mercado aí. Esse goleiro é talhado para jogar na liga inglesa. Vocês viram o vídeo do Adriel se retratando? Ele vai... Não, claro, ele houve... Na Netflix? Aconteceu o vídeo. Agora, uma coisa que a gente não tá lembrando, não lembra, essa entrevista do Adriel, que o Grêmio começou a jogar o seu futebol. Não sei se vocês preferem, ele escancarou suas deficiências, tá? E aí o Grêmio começou a jogar futebol, cara. Não sei se vocês notaram isso. Aí o que dá para dizer? Que o Renato ficou magoari porque o cara escancarou as deficiências do próprio Renato. E aí o Grêmio começa a jogar. Aí quem é que tem razão? Quem é que tinha razão? Não era o Adriel? Só que aí o Renato agora com um novo esquema de 3-5-2, o Grêmio tá lá na frente. Aí eu posso pensar, o Renato tava certo, hein? O Renato pode ser que esteja certo. Ou ter arrumado, né? Ou ter arrumado, viu ali e arrumou. Vamos... Gustavo tá louco falar do Inter. Ter arrumado após vamos falar do Inter. Vamos falar do Inter. Vamos começar falando aí da Copa do Brasil. O que aconteceu na Copa do Brasil? O esperado. Depois de assim, terminou o jogo... mas tu tá querendo falar de assunto velho de novo? Terminou o jogo... Copa do Brasil já foi. Terminou o jogo do Grêmio. Eu botei, né, no jogo do Inter ali no Prime, né, da Amazon Prime. Já tava rolando meia hora de jogo do Inter, 2-0, eu olhei assim, pô, eu ia começar a botar no grupo lá, eu já tô classificado. Eu já tô, não ia cornetear tanto. Tô esperando vocês. Não, eu já tô classificado, Aí eu ia botar aquilo ali, aí eu vi aquele 2-0, olha, acabou a vantagem do América, acabou a vantagem do América, quem tá no gol é o John. Se for pra pênalti, o John vai salvar a pátria. Aí eu esperei mais um pouco, veio um pênalti. E o Inter faz 3-0 no primeiro tempo. E ainda, antes de sair da Assembleia, antes de sair do trabalho, eu ainda disse para um amigo colorado ali na bancada, vocês vão amassar o América hoje, vão meter 3 no América, vai ser 3-0. E aí quando eu ia mandar a mensagem ali no segundo tempo pra ele, eu falei, veio o gol do América. E aí acaba com... Então, e onde que se surpreendeu com isso tudo, se todo mundo sabe que o Inter entrega a rapadura no segundo tempo? Quem é que foi no jogo aí? Cara, um placar de 3-0 no América que não jogou nada no primeiro tempo. Nada, o Inter. O Mancini pegava uma câmera, o Mancini não sabia o que fazer com aquele time do América. Olhava assim pro campo, a cada gol que saía, o Mancini não expressava nada. E o Inter demorou pra fazer os gols. Tinha 15, quase 20 minutos, acho que saiu o primeiro gol do Inter ali. Eu não vi. Foram 3 gols de bola parada. 3 gols de bola parada? Não, dois gols de bola parada. Os 3 de bola parada. 3, porque foi 2 cobranças de falta no DPN e o gol de pênalti. Primeiro tempo. Eu não vi os 2 primeiros aquele primeiro tempo foi tudo perfeito, né? Porque o Inter não jogava bem, uma partida ruim, sem criatividade. O time que saiu jogando é um time muito já inferiorizado em relação ao time do Inter, que já é um time médio, né? E sai 3 gols de bola parada, né? Tudo perfeito. Não, eu tenho certeza que foi isso aí. Eu aposto com vocês. Tem total, não um dedo, mas as 2 mãos do Mano. Que o Mano viu, eu não tenho o Alan Patrick, eu não tenho o Maurício. É bola parada. Eu tenho certeza que foi treinamento isso aí. Pela primeira vez. Me parece, talvez, o primeiro gol do segundo pau. Isso, segundo pau, todo mundo foi pro primeiro, o Nico veio. E que achado o Nico, hein? Isso, depois no segundo tempo ali. Depois reclama do teu presidente. Mas veio tudo perfeito, né? Aí vem o pênalti, ninguém vê ali no estádio, aí o VAR chama e o juiz confirma, né? Tu viu ali? Eu tava do meu lado ali. Tava do meu lado ali, eu vi. E começa o segundo tempo, o Inter já começa recuado. E com, sei lá, 8, 10, 12 minutos já tinham vários escanteios
pro América e vários cruzamentos na área. Eu acho que a preparação física do Inter faliu, é verdade. Isso é fato, né? Qualquer criança sabe disso. Mas isso aí não pode também servir de cortina de fumaça para algumas coisas que estão acontecendo que é no tocante ao treinador. Eu acho que o trabalho do Mano Menezes é ruim. Eu tenho defendido a permanência dele aqui, mas está faltando dedo de treinador, assim. Então tu quer dizer que o Mano Menezes tem um time capacitado, né? Tem peças. Então não, assim, porque não adianta. São coisas distintas. Eu sei o que tu está querendo dizer. Uma coisa é o time do Inter, eu considero um time, talvez com os melhores jogadores disponíveis, um time médio, sequer médio, tá? Então, faltando jogadores, pior ainda. Eu tenho sustentado a permanência do Mano por vários motivos. Eu acho que a troca de treinador começa a levar para a segunda divisão, mas eu penso que ele poderia tirar um pouco mais desse time. E eu tenho criticado muito a insistência dele com alguns jogadores. Um deles é o teu grande volante, o Johnny. Ele já teve oportunidade de tirar o Johnny e não tira. Tá pintando o Rômulo aí, ó. Vamos ver se ele ajeita o time agora lá em Montevidéu. O Kehler só saiu... Eu acho um equívoco botar o Johnny avançado e deixar o Depena como segundo volante. O Kehler só saiu, Raul, porque se impôs a saída do Kehler, sabe? O Mano demorou muito a tirar o Kehler do... Então, assim, penso que ele poderia estar fazendo um trabalho melhor, mas concordo contigo que esse time do Inter é um dos piores times do Inter aí dos últimos 10 anos. E outra coisa, eu vejo isso também... Do Johnny... Hã? Não, eu vejo isso também, a parte do Felipe falou do físico, do preparo físico. O pênalti do alemão, o primeiro ali, não tem nada a ver com físico. Não tem nada a ver. Aquilo ali era, se o Inter tivesse um dirigente ali dentro, tinha que entrar em campo e rescindir o contrato na frente de 35 mil pessoas. Aquele pênalti é um absurdo, é uma ofensa. Eu me senti ofendido com aquele pênalti. Qual é o pênalti toda? O alemão perdeu. Não pode. Aqui foi um recuo, bicho. Não pode. Foi um recuo. Deus do livre. Pelo amor de Deus, não é apologia. Aquele ali, meu pai de ponto pra baixo, pai. O goleiro quase se abaixou assim pra pegar a bola, assim, só agarrar a bola. Não, ridículo. Mas é que isso aí pra mim, aquilo ali é a chamada melhora da morte. Quando teve eu tava com a minha noiva no estádio, eu falei, nós se fudemos. Desculpa o palavrão. Nós vamos se fuder. Porque tá na cara, isso é a cara do Inter. Vai ter mais drama. O que aconteceu? Todas as bolas entraram e a gente caiu fora. O pessoal vendo outro dia, um amigo meu de Minas, vendo o Mekel, esses programas esportivos aí. Tá, mas onde é que o Inter perdeu? Tudo foi gol? Não, cadê o problema? E assim, ó, aquele dia foi uma coisa assim pro torcedor sofrer, porque o Inter insistia em manter o placar no telão como se o gol do Depena fosse validado. Deus do céu, cara. Né? E não tinha como muito difícil de pegar a rádio, tinha quase 40 mil pessoas, não entra a rádio no aplicativo, né? Fica todo mundo acessando a mesma antena, e o pessoal do lado ali me disse, não, mas o gol foi anulado. Mas aqui, uma coisa, essa aqui vai pro Raul, ó. Eu tomei nota, gostaria, se tu me permite, Gustavo, essa vai pro Raul. Tomei nota dos jogadores relacionados ontem do Inter no banco, anteontem, né? Lá em Santos. Olhem só. A maioria é tudo júnior. As opções do Mano Menezes pro segundo tempo. Emerson Santos, base. Tauan Lara, base. Gomes, Barcelona B. Felipe, base. Baralhas, veio do timaço lá do Atlético Goianiense, né? A base é melhor que o Atlético Goianiense. Matheus Dias, base. Mosquito, eu não sei se é base ou o que é. Essa vai para É o Lucas Ramos. Tá. Estevão, volante do Raulito, base. Craque. Jean não Dias. É meu volante, é o volante do Doda. Não é o meu volante. Jean Dias, contratação de impacto do Caxias. Gabriel. Mas entrou jogando bem no jogo do América.
Não, mas concordamos que não é uma grande opção, né? Sim, Gabriel sim. Barros Não. veio do glorioso Ituano. O alemão, Avaí B. Luca, base. Tá? Então, assim, ó. Meteu o gol no Palmeiras lá, hein? Não, Ele aí. meteu o gol no Palmeiras lá ano passado. Então, assim, ó, vejam só, o time cansado no passado. segundo tempo, uma falência física extraordinária, eu nunca vi nada igual na minha vida. Isso denota a incompetência da diretoria. Aí o treinador tem essas opções no banco de reserva para mudar o jogo no segundo tempo, que tá todo mundo cansado. É. Por isso Mas que tem gente que fala que a culpa é do Mano Menezes. Mas eu acho que o treinador, em que pese não tá fazendo um grande trabalho, ele precisa ter mais elenco, né? O problema é estrutural num todo. O cara que vem do Inter, não tem ninguém. O filho do Fernandão tá com quase 30 anos, eu acho. Não estreia. O filho do Amoroso deve estar com 35. Não estreia. Aí tu vê no Palmeiras com 15 o Inter. Não, é que o 30 é o novo 20, cara. Que montagem. Não, cara, os 40, não, 40 no 20. Que montagem de elenco é essa? Não. Sabendo que o time ia ter 3 competições. Ou seja, o Inter não, mas agora 3 competições. Agora vai ficar bom, segundo o brother. Vai ficar melhor. Vai ficar sem elenco e com um processo de preparação física, com uma ruptura. Não, e a gente sabe como é que funciona a gangorra aqui. Quando a gente ia começar o nosso jogo, ia estar faltando 10 minutos para acabar o jogo do Grêmio. Quando acabou o jogo do Grêmio, tava 0-0 nosso. O Grêmio ganhou. A coitada da minha noiva, ela sofreu comigo. Eu só olhava assim, ó, o Grêmio ganhou, tá? Tu já sabe o que vai acontecer aqui. Que não tem, é automático. Os dois ganhar, não. Cara, tu fica pesquisando mal do Inter aí. Cara, olha, é triste. Eu acho que o Inter não tem que competir mais na Copa do Brasil. Não, falando sério. Eu acho assim, ó. O pior que perder a vaga, né? É acreditar durante bom tempo do jogo que vai ficar com a vaga. As maneiras do Inter, cair fora da iludir o torcedor ali até. Porque até eu assistindo o jogo, quando deu o terceiro gol, eu deixei a TV ligada e fui fazer outra coisa. Até mesmo Tu ficou o Inter, cara? Até mesmo pro canal. Eu fiz uns adesivos lá, vou organizar um negócio aqui, aí deixei a TV ligada. O Inter ficou com a vaga, não vou nem fazer corneta, não vou nem ter corneta hoje. É o Sul mandando no país. Vai ser a Copa dos Gaúchos de novo, aquela zica, né? Aquela zica que foi em 2019. Que droga. Cara, mas aí o Inter no segundo tempo volta abaixo do América, que tava muito abaixo do Inter. E aí, não é possível isso. Cara, mas, eu consegui ficar pior nessa do que pro Globo. Sério, eu consegui ficar pior nessa do que pro Globo. Mas assim, ó, a gente vai ter que encaminhar o episódio pro encerramento. Eu vou rodar a mesa virtual aqui pro recado final de cada um. Mais ou menos assim, ó. Vamos tentar projetar assim. Vamos fazer uma rodada de recado final mais focada no Inter para ver se a gente consegue ver uma perspectiva aí. Porque a gente tem Libertadores, beleza? Exatamente. Vocês têm a Libertadores, o Grêmio tem a Copa do Brasil, né? Tem as Copas aí antes das rodadas aí, ou melhor, antes das rodadas não. Tem as Copas agora para definições, né? A Copa do Brasil amanhã vai ter sorteio. Então, diante do cenário que vocês estão vendo aí, vai longe na Libertadores. Recado final, Doda. Mais uma vez, obrigado pelo convite para participar aqui, é sempre uma honra. Eu vou ser sempre o copo meio cheio, são 4 jogos sem perder, então temos que ir com essa vibe pro Uruguai. Dá para buscar um empatezinho, já que a gente gosta do empatezinho fora, né, seu Mano Menezes? Então vamos buscar esse empatezinho, mas acho que a gente pode ganhar lá. O Marcos gosta. O Marcos acho que é bom. Mas acho que a gente pode conseguir os 3 pontos lá. Melhor que perder. E final de semana é absurda a obrigação do Internacional ganhar e ganhar bem do Vasco da Gama. Não tem outra. O Vasco tomou uma goleada do Flamengo agora. Não tem, é obrigação. Como agora tu trouxe essa informação que o Vasco acabou de ser goleado, há uma grande chance do Inter fazer uma coisa bem legal para sua torcida no domingo às 4 horas da tarde. Mas vamos pelo copo meio cheio, gurizada. Dá para buscar. 4 jogos sem perder. Recado final, Alexandre. Bom, quarta-feira
eu estava vendo as projeções aqui, é muito perigoso, porque se o Inter ganha, se o Inter ganha, que eu acho muito difícil ganhar lá, mas daqui a pouco a gente faz história lá, como fizemos em 2006, se ganha, vem classificado, joga por empate para o primeiro lugar do grupo. Agora, se empata lá, obrigação ganhar no Beira-Rio para classificar. Por quê? Porque eu estou projetando a vitória do Nacional e do Medellín frente ao Metropolitano. Então vai ter que ganhar aqui do Medellín para classificar. E o Inter não está num momento muito bom junto à sua torcida para jogar dependendo do resultado. Então teria que ganhar em Montevidéu lá. Tá pintando aí uma ajeitada de time, esse Rômulo, esse rapaz tá surgindo, tá jogando muito, tira o Johnny, bota o Rômulo e o Campanharo lá, arruma esse time do Inter, pelo amor de Deus, tira o Johnny. Recado final, Raul. Um time que faz uma campanha ridícula com 11 pontos em 9 jogos no Brasileiro não merece ir para a Libertadores buscar nos dois últimos jogos. Então acho assim, o Inter tem que focar no Brasileiro, esquecer a Libertadores, vamos passar a vergonha daqui para frente mesmo. Então assim, é focar no Brasileiro rumo aos 45. É isso aí. Vamos sonhar! Recado Vamos final. sonhar, Raul! Eu acho que assim, acho que o time do Inter tá voltando, tá tendo uma embalada agora. O jogo contra o Santos foi difícil, foi feio, foi ruim, mas mesmo assim a gente não perdeu lá. Tem que olhar o copo meio cheio. Acho que a gente tem condições sim de ganhar do Nacional e depois encaminhar bem a classificação para as oitavas da Libertadores. E se a gente passar, Raul, das oitavas, eu quero ver esse teu mau humor aí com o Inter, tá? Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Valeu.